vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre, e agradecer a eles pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta casa, que sempre nos recebe com muita alegria, muito amor. O nosso agradecimento, Jesus, por todo amparo e auxílio sempre recebido. Um agradecimento à espiritualidade amiga desta casa, ao Silva, a Dona Dulce, que tanto fizeram para a gente poder estar aqui hoje. Mas como eternos pedintes que somos, nós te rogamos, Senhor, que esteja sempre conosco, nos ajudando a ter discernimento, sabedoria e equilíbrio necessário para a nossa evolução espiritual. Que Jesus esteja por toda parte, Senhor da terra, derramando a sua luz, o seu amparo a todos aqueles que estão angustiados, precisando de um amparo e de um auxílio. E que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Alguém já se perguntou aqui qual é o objetivo da minha vida? Será que a gente já perguntou para nós mesmos qual é o objetivo da nossa vida? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui no planeta Terra, no planeta que é de expiações e provas, segundo os mentores amigos da doutrina espírita, onde há maior sofrimento, maior inferioridade moral, né, do que o bem? Por que eu estou aqui? O objetivo da nossa vida é justamente aprender a fazer o bem. As leis divinas, quem está trilhando sempre nas leis divinas como Jesus nos ensinou, a gente sofre menos, a gente tem mais equilíbrio emocional nas dificuldades da vida, a gente aprende que a gente não é daqui, nós somos do plano espiritual, não é? Então, a visão nossa fica diferente quando você assimila a realidade da vida material. Ninguém caiu aqui por acaso. Todos nós temos uma programação reencarnatória. Por exemplo, se eu nasci numa condição, né, aquele que nasce numa condição de miserabilidade, de inferioridade, fatalidade, certo? Ele não fez nada, ele está ali desse modo, então já veio aquela programação para ele ali, então isso daí é uma fatalidade. Agora, ele escolher, tá? Então, eu estou assim na miserabilidade. Se eu escolher trabalhar, é uma escolha minha, livre-arbítrio. Se eu escolher entrar num caminho errado, roubar, matar, eu estou, né, no meu livre-arbítrio. Então, o que é fatalidade e o que é livre-arbítrio? A escolha que nós fazemos na vida. E toda vez que a gente faz uma escolha negativa, aquilo que eu não quero para mim, eu faço para o outro. Toda vez que acontece isso, eu venho com uma possibilidade de reaprender essa lição. Então venho com a possibilidade ou a vida me oferece na mesma encarnação a possibilidade de arcar com a mesma situação que eu fiz o outro passar para eu aprender a lição. Então ninguém escapa da vida, da justiça de Deus. Só que a justiça de Deus se apresenta para nós de uma forma educativa, educadora. As leis divinas são educadoras. Nós vamos vivendo a vida achando que não fizemos nada, né? Que não aprendemos nada, mas a sabedoria de uma pessoa que está na minha idade, por exemplo, eu que estou com 77, a vivência na vida, mesmo que você não perceba, tem tanta coisa lá atrás
que se você tivesse entendimento de agora, você não faria. Então a vida ensina, as situações da nossa vida nos ensinam a viver. A gente encontra em Richard Simonetti, quando ele faz um estudo sobre o objetivo da vida, ele diz assim: estamos regidos por mecanismos evolutivos, que é a reencarnação, a infância, o lar, o relacionamento afetivo, a escola, a dor, a adversidade, a doença, a velhice, a morte. Amadurece em nossa personalidade a consciência de que é preciso participar da harmonia universal, exercitando o bem sempre, adequando-nos às leis divinas e realizando-nos como os filhos de um Deus, filhos de Deus. Então, e veja bem, tudo isso que nós passamos, desde o nosso renascimento, é aprendizado e a gente nem percebe. A gente aprende a amar, a perdoar, a ter paciência, a ser indulgente, vivendo em sociedade. Porque se você estiver lá longe, no meio do mato, você não vai ter essa possibilidade de evolução. É só raciocinar. Então, a gente vê que as leis divinas, quanto mais você estuda e você entende, você raciocina a respeito, você vê que elas são perfeitas. E não tem jeito, ninguém burla, não se burla a lei divina. Então, entrega nas mãos de Deus quando acontece alguma coisa que alguém te ofende, assim, entrega nas mãos de Deus. Porque se você revidar, você vai ficar igual. Eu conversando com o Espírito, ele falou assim para mim: me deixa na furna que eu estava. Eu virei e falei assim: mas você está assim porque você quis se vingar por causa do que fizeram com a sua família, tudo. Você se colocou numa posição igual a dele. Ele falou: igual não, dona, eu sou muito pior que ele, então eu não mereço a misericórdia divina. Olha só, fica com aquela culpa na cabeça quando você raciocina direitinho, né? E no fim eu falei: mas Deus é amor. Deus ama todos os seus filhos, dá oportunidade para todos os seus filhos, até aqueles que mais roubam, matam. Eles não conhecem a lei divina, eles estão nas primeiras encarnações de aprendizagem, né? Então é como se a gente fosse viver agora um selvagem perto da civilização, né? Então há uma diferença muito grande entre aquele que mata, que rouba, que quer o poder, que quer, né? Dinheiro. Ele é doente, é um espírito doente que ainda não aprendeu nem raciocinou através dessa ótica de Deus, da lei divina. Então, a gente também tem no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 7, o estudo das causas das aflições, ele diz assim: em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sempre sofre aquilo que fez os outros sofrerem. O que nos causa sofrimento é a não observância da lei divina. E eu escolhi uma historinha, ela é meio comprida, então estou falando mais assim das leis divinas, porque é uma historinha muito bonita, ela até emociona no finalzinho dela. Está no livro Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus. É um livro do espírito Leon Tolstói, e a médium é a Cirineia Yolanda Maffei. Ela é de Porecatu, né? Se não me engano, é de Porecatu. Então, o livro, ela tem também dos homens, né? Diferentes homens da vida de Jesus, e tem esse das mulheres fascinantes. Ela conta uma história que, se você analisar, é assim: é uma garota de 15 anos, tá? Que está acamada, escondida por causa da lepra, na época de Jesus, certo? Então, a lepra na época de Jesus, quem era leproso ficava no leprosário, num lugar onde só ficavam todos eles juntos. Era banido da sociedade. Mas acontece que Jesus andava
né? Sempre andando, ensinando e tal. E ele estava numa praia bem distante de Cafarnaum, mas estava numa praia. E ele ensinou o dia inteiro. Ele ensinou, ele curou, ele falou com as pessoas e tal. Quando estava assim, o céu estava ficando nublado, mostrando que ia cair uma chuva, o pessoal começou a sair, desaparecer do lugar. E aí então, Jesus começou a andar, mas em vez dele pegar a estradinha principal que levava à cidade, ele foi para um atalhozinho, passando no meio de um matagalzinho ali, e chegou num portão. Quando ele chegou no portão, quer dizer, ia chegar no portão, tinha um cachorro que começou a latir. Aí, ele estava ali, logo o cachorro latindo, veio o dono da casa, né? E aí, então, Jesus se apresentou, e o homem já sabia que ele era, né, o profeta que tinha conversado na praia. Ele fez ele entrar, ele e os apóstolos que estavam junto dele, e deram guarida para ele. Então a esposa fez um lanche, eles lancharam. Jesus não falou ai, até os apóstolos estavam assim meio, né? Ele sempre costumava falar bastante, ele não falou nada, ele não conversou nada. Depois se retirou para, quando falaram onde que era o repouso, ele se retirou e todos foram descansar. No dia seguinte não tinha nem clareado, mas ele escutou barulho na cozinha e ele levou. Os outros ainda estavam lá dormindo, ele sozinho. Ele vai para a cozinha e viu a porta da cozinha que dava para um quintal aberto. Ele desceu e se dirigiu a um quartinho que tinha no fundo do quintal. E a mulher ficou tão apavorada que ela virou e se pôs assim na frente dele e falou: Senhor, não vá até lá. Não, eu não queria que o senhor fosse para lá. Vamos lá tomar o seu café de jejum e tal, né? E ele deu um sorriso e continuou andando. Quando ele continuou andando, subiu 3 degrauzinhos para entrar nesse quartinho. Ele abriu a porta, ele viu uma jovem de uns 15 anos, num quarto que tinha assim, uma mesinha bem simples, né? Que a gente pobre pescador, bem simples assim, mais uma toalhinha branca bordada, bonita, uma jarra com água limpa, né? Um paninho em cima da jarra, assim, um perfume de flores, tinha flores lá do lado, assim, muito bem arrumadinha, uma roupa limpinha, cobrindo uma menina, uma garota. Aí Jesus pegou uma cadeira, sentou ao lado dela e olhou para ela assim. Quando ele olhou, ele adentrou as reminiscências dela, da menina. Então ele foi vendo o que havia acontecido na época dos grandes, né, dos faraós, 2000 anos antes dele, na época do faraó. E ele vê primeiramente um faraó numa daquelas galeras que eles tinham, né, daqueles navios. Ele vê o faraó com lágrimas nos olhos, nervoso, que ele só, né, chorando nas reminiscências da menina, tá? A menina tinha sido o faraó daquela época. Olha só. Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Jesus começa a ver. A menina era filha única de um escriba. E o escriba ficou viúvo, porque logo a menina, quando nasceu, a mãe logo morreu. Teve uma doença lá e desencarnou. E o pai cuidou da menina com muito amor, com muito carinho. E ensinou a menina a escrever. Ela agora já era uma moça, né, de uns 20 anos, quase 20, naquela época até era menos, né, casava menos. Ela era uma moça assim, bem bonita, inteligente, né?
E nisso, um dos nobres da época, que conhecia o escriba, convidou o escriba para copiar um livro na casa dele. Um livro bonito, né? E esse pai e essa filha costumavam ir numa feira. E justamente foram a essa feira para comprar algumas coisas que eles precisavam para levar nesse tempo que eles iriam ficar uns meses na casa desse nobre, acomodados lá, escrevendo esse livro, a dois, né? Pai e filho, para ir mais depressa. Ela era uma exímia escritora. Nessa época a mulher não escrevia, né? Não tinha nem os outros, só eram os parentes dos nobres que conseguiam escrever. Mas aquele pai ensinou. Então ela conhecia muito história, política, porque ela escreveu muitos livros. E você escrevendo, você aprende, né? Aí lendo junto, você aprende. Então essa moça estava com o pai na feira e Faraó passa assim por ela. Quando ele passa por ela, ele viu, ela tinha uns olhos claros, bonitos, né, esverdeados, assim, o cabelo era simples, era vestimenta dela, tudo era pessoa simples, mas ela era muito bonita. E aí ele fala para o comandante dele lá que está do lado dele: você descobre onde é que essa moça mora. Porque ele era o rei, né? Mandava em tudo, tudo era dele, o que ele queria era objeto de prazer dele. Aí o que acontece? Acontece que eles de tarde vão para o ajudante do faraó, viu onde que era a casa, já sabia onde que era a casa, foi embora sossegado. Mas eles saíram dali e foram pernoitar a partir daquele dia para começar bem cedinho a escrituração do livro, né? Escrever esse livro. Então, quando o faraó chegou na casa, não tinha ninguém. Ele ia na casa, lá não tinha ninguém. E ele ficou com uma raiva, como não tem ninguém, né? Bom, passou. Não tinha ninguém, não adiantava nada, ficar com raiva, com nada. Ele esqueceu dessa história, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que ele foi, o faraó foi convidado a passar uma refeição na casa desse nobre, porque era alguma coisa que eles estavam comemorando, que eu já faz muito tempo que eu li essa história, não sei o que eles estavam comemorando, e o faraó foi convidado. Conversa vai, conversa vem. Ele fala assim: faraó, eu não queria falar para o senhor, mas tem uma coisa inusitada aqui. Eu convidei um escriba para escrever um livro para dar de presente do senhor. E ele veio com a filha, e a filha escreve melhor que o pai. O faraó falou: quero conhecer essa moça. Vai lá me buscar essa moça. A dona da casa que estava do lado falou: não posso apresentar o faraó, a moça de qualquer jeito, afinal de contas ela não é uma serviçal. Então o que ela fez? Ela foi lá dentro e vestiu a moça com uma roupa de gala, pintaram, arrumaram o cabelo, deixaram ela linda, né? Mas ela já era bonita, sem nada, deixaram ela bem produzida. Quando a menina chegou lá, o faraó conheceu os olhos dela. Conheceu os olhos dela, ficou encantado com ela. 2, 3 perguntas que ele fez, ela respondeu com uma linguagem que não era chula, que era uma linguagem e com um sentido assim bem aprimorado, de inteligência. O faraó ficou apaixonado pela menina. No dia seguinte, o faraó chegou lá, na hora que ele estava escrevendo, para ver ela escrever. Então ele passou dias lá. Até que depois de uns meses, né, que estava bem adiantada a obra, ele vai e convida ela para passar um fim de semana com ele, pede permissão para o pai e tal. E ele fica encantado, porque se ele fala política, ela fala história, ela conhece tudo, e ele ficou encantado, porque não era igual as outras moças que ele saía, né, conversava. Ela dava conselhos para ele, o raciocínio dela, o que ela queria, que ela achava que estava correto, ela dava o raciocínio dela para ele e tal. E foi assim que foi criando entre os dois, né,
uma amizade assim, e ela se apaixonou pelo faraó. E caiu nas garras, na lábia do faraó. Ficou feliz da vida, porque achou que ele no dia seguinte ia estar lá. Aí chegou um serviçal do palácio e levou uma joia de alto valor para ela. Aí a serviçal que levou o instrutor lá, o secretário do faraó lá, falou para ela: isso daí ele faz com todas que ele consegue o que ele quer. E ela ficou magoada mesmo, né? Eu sei que não falou nada, não quis a joia, mandou de volta a joia e começou a fazer mais depressa o livro com o pai para acabar logo aquele livro. E acabaram, realmente eles acabaram antes do prazo previsto. Voltaram para sua casa e esqueceram o faraó, tá? Mas aí como é que fica? O faraó gostava de conversar com ela. Ela era uma menina culta. As moças que ele conquistava ali, nenhuma delas não tinha nem nada de conhecimento, de nada. Eram apenas objeto sexual do faraó, né? E o faraó resolveu mandar buscar a menina na casa dela. Aí quando chegou na casa, ela não estava mais. O pai falou: a minha filha casou. Mas então onde é que ela está morando? O pai deu o endereço de onde ela morava, né? Aí o faraó foi lá. O faraó foi lá falar com ela que ele queria que ela fosse morar com ele. Tudo. Ele falou: faraó, eu não posso acompanhar o senhor, porque o senhor, quando o senhor conseguiu o que o senhor queria comigo, que eu me apaixonei e me doei por amor ao senhor, o senhor me relegou a vida, né? Porque naquela época já estava desonrada, né? Então o senhor me relegou, mas o meu marido soube da minha história. Eu contei para ele o que tinha acontecido comigo. Ele me amou do mesmo jeito, me aceitou. Faz 6 meses que nós casamos. Eu não vou deixar o meu marido. E aí o que aconteceu? Ele pegou, prendeu o marido dela, prendeu ela nas masmorras, né? E eles definharam. Quando ela desencarnou, que ele morreu, ele pega o barco e chorando vai embora. Então, aí quando acabou, ele faz assim para ela assim: Lília, acorda, né? Aí ela pegou, acordou, olhou e falou: o senhor é o homem dos meus sonhos, que me carrega no colo. Eu até escrevi para não perder, deixa eu ver. Vós me visitais em meus sonhos, Senhor, quando não me acho coberta de feridas e meus membros se acham carcomidos. Vós me beijais e me tomais ao colo e me contais histórias lindas que falam de um mundo onde há amor e paz, onde as crianças não adoecem como eu. Quem sois, Senhor? E ele diz assim: podes me chamar de Jesus, Miriam. O nome dela é Miriam, não é Miriam, desculpe. E estendendo as mãos, a curou. Que era que o pai e a mãe almejavam, né? Todos eles almejavam e ela também. Então, meus irmãos, o que conta essa história? Se você olhar aquela garota de 15 anos, era um anjo de candura, não tinha nada, mas essa marca de culpa estava com ela. E ela pediu a reencarnação com essa marca para justamente pagar os débitos que ele fez os outros sofrerem quando ele era faraó, lá no Egito. Encarnações nascemos homens, encarnações nascemos como mulheres, para aprendermos a amar, para aprendermos todo tipo de experiências morais superiores, para que a gente possa crescer em espírito e verdade, crescer em amor e caridade, fazer o bem porque fora da caridade
né? Não há salvação. É um dos lemas da nossa doutrina querida. Então, meus irmãos, cada pessoa que sofre está, vamos dizer assim, sofrendo as consequências do que o outro fez sofrer, mesmo que seja outra encarnação, como aconteceu o caso da Miriam. A gente arca com as responsabilidades, por isso não digamos nunca que Deus não é justo. Deus é bom, Deus é Pai, Deus sabe o que faz. Muita paz a todos. Eu convido agora os médiuns passistas para que eu lhe passe. Chegando ao final da nossa reunião de quarta-tarde, né? Agradecendo a Jesus, aos mentores amigos, por essa oportunidade de estarmos nesta casa abençoada, nesta casa de luz, de amor, que sempre nos recebe, nos anima, nos impulsiona e nos dá aquele aprisco seguro que nós encontramos nos braços de Jesus. Agradecidos somos, Senhor, por tudo que nos dás, por tudo que temos. Perdoa-nos, divino amigo, quando nós nos tornamos aqueles filhos pródigos que procuramos sair do teu caminho e buscar um atalho. Muitas vezes nesse atalho nós nos perdemos, mas vós, como bom pastor, manda o seu cão atrás de nós e nos traz de volta para o amor e para o aprisco seguro do Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Amigos espirituais, mentores desta casa de amor e de luz, que nós possamos caminhar sempre buscando através dos teus ensinamentos, do Evangelho, agradecendo a cada um que vem aqui trazer as mensagens para que nós possamos refletir um pouco mais. Muitas vezes nós esquecemos, a gente aprende, mas às vezes a gente esquece. Sempre então alguém está aqui para nos lembrar que o Evangelho de Jesus está sempre, é o norte seguro, é o caminho seguro para o aprisco do Pai. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que a tua paz permaneça em nossos corações, em nossos lares, e para aqueles que aqui não estiveram, que ficarem em nossos lares, recebam também a tua bênção. Obrigada, Senhor. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que a tua paz permaneça em nós. Que assim seja.